Olá, pessoal, tudo bom? Então, nós vamos falar aqui sobre a questão dos instrumentos para usabilidade, experiência do usuário e promoção do sistema, além da quantidade de avaliadores para usabilidade no trabalho científico. Então, o objetivo disso é tentar integrar esses instrumentos como opção para o framework de TCC do Intertech, ok? Vamos lá. Eu vou falar sobre 3 instrumentos. System Usability Scale, que é o SUS, User Experience Questionnaire, que é o EQ, e Net Promoter System, que é esse NPS. Além disso, como eu falei, vou falar sobre a quantidade de avaliadores necessárias para avaliar o quesito usabilidade. Então, o questionário SUS, né, ele é composto por 10 itens. Né, ele avalia a questão da usabilidade e ele tem esses 10 itens que verificam a questão da usabilidade da aplicação. Que itens são esses? Eu usaria esse aplicativo com frequência, o aplicativo é muito complexo, o aplicativo é fácil de usar, precisei de ajuda técnica para estar apto a usar o aplicativo, as funcionalidades do aplicativo estão bem integradas, o aplicativo apresenta muita inconsistência, as pessoas aprenderão como usar esse aplicativo rapidamente, o aplicativo é muito irritante e confuso, eu me senti satisfeito ao usar o aplicativo e eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o aplicativo. Perceba o seguinte, as questões ímpares, elas são positivas, tá? E as questões pares, elas têm uma conotação negativa para o sistema. Isso ele fez justamente para você não entrar naquele loop, né, que o cara começa a ticar todas as mesmas informações, né? Então, ele dá uma nota 4 para todo mundo, entendeu? Então, para que não ocorra isso, ele fez essa mescla de um positivo e um negativo, tá? Eles estão numa escala de Likert. A escala de Likert é uma escala que ela funciona justamente para tentar trazer uma informação qualitativa para que você possa quantificar isso. Então, ela vai, nesse caso aqui, ela tem 5 itens, então ela vai de um item extremamente negativo até um item extremamente positivo, sendo que sempre o item mais próximo do meio é um item, como é que se diz? Neutro, né? Então, o resultado, deixa eu botar aqui, vou falar mais uma coisa para vocês. Então, aqui vai do tipo, concordo plenamente, concordo, né, indiferente, discordo e discordo plenamente. Então, todos eles vão tratar nessa perspectiva. Então, como é feito esse cálculo do SUS? Então, as respostas recebem valores de 0 a 4, né? As positivas, obviamente, né, elas vão obter o valor 4 e as negativas elas vão pontuar o valor 0. Né? Então, vamos lá. As respostas recebem valores de 0 a 4. Para os ímpares, o cálculo, a gente subtrai 1 do valor informado. Então, se a pessoa informou 0, vai ficar com menos 1. Né? 1 vai ficar com 0, 4, 3 vai ficar com 2 e 4 vai ficar com 3, tá? E para os pares, ele vai diminuir o resultado de 5. Então, se o cara tirou 4, ele vai 5 menos 4, 1. Ao final, você soma isso tudo e multiplica por 2,5, ok? Então, como exemplo, embaixo, eu mostrei aqui que se você pontuar 4 para todos os valores positivos e 0 para todos os valores negativos, ao final você vai fazer esse cálculo aí, ó, 4 menos 1 para todo mundo, todos os 5 valores positivos, vai ficar com 3 vezes 5, 15, e 0 para todos os valores negativos. Né? Porque, no caso do valor negativo, o quanto menor, né, o valor, é porque a intensidade do que é negativo é 0. Né? Então, 5 menos 0 dá 25. Soma os dois, dá 40. Quando você multiplica por 2,5, você obtém 100 no SUS. Ok? Então, cabe informar que o SUS ele é
ele é uma... eu vou falar isso no próximo, tudo bem. As formas de classificação do SUS são essas três aí, por aceitabilidade, por grau no sistema americano de notas e por conceito. Então, a nota que saiu, o valor que sai lá no SUS, por exemplo, se sair um valor lá de... O seu sistema ele foi avaliado em função da usabilidade. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Alto e claro. Ok. Então, os valores eles são avaliados ao serem calculados. Você pode vir aqui e utilizar qual a forma de classificação que você quer. A primeira delas é você dizer se o sistema é aceitável, se o sistema é marginal, ou seja, meia boca, ou se o sistema ele não é aceitável, o sistema não funciona, né? Então, para o sistema ser aceitável, ele tem que estar acima de 70, de ter o número SUS acima de 70. De 50 a 70, marginal, e abaixo de 50, não aceitável. Já no grau, no sistema americano, aí ele vai dar essas notas também, ele tem essa questão de notas aí, 0 a 59, 60 a 69 e assim sucessivamente. E, por conceito, você tem o pior impossível, que é até 24, depois de 25 a 51, depois de 52 a 72, 73 a 84, 85 a 99, excelente, e melhor impossível 100. Percebam o seguinte, o que eu acho que é importante, o número SUS, o resultado SUS, ele é dado em percentil. E aí, o que é o percentil? Eu coloquei um exemplo aí embaixo, principalmente quem já é pai e quem frequentou o pediatra, já vai lembrar disso. O cara, o médico lá, quando ele fala sobre o peso e a altura da criança, ele abre naquele calendáriozinho da criança, naquela cadernetinha da criança, e ele vai lá medir, né, marcar qual é o peso da criança e a altura em função da idade dele. E aí ele diz, seu filho está aqui no percentil 60, seu filho está no percentil 70, 50, 30. E aí ele mostra, nesse cálculo, ele vai mostrando uma faixa verde em cima e verde embaixo, né? E uma faixa verde no meio e umas faixas vermelhas nas pontas, nas bordas. Por quê? Porque a média, se a criança estiver dentro do percentil aceitável, do percentil médio, ela está na idade da maioria das crianças ali, ela está bem, porque ela tem a mesma faixa e peso das crianças da idade dela. E aí tem crianças que saem do percentil. Aí quando a criança desce ou está muito abaixo do peso, né, é porque ela vai estar ela está fora da área dela de percentil, é porque ela tem um peso ou abaixo ou acima da maioria das crianças que nessa faixa. Então, quando a gente fala sobre a questão do percentil, a gente está dizendo assim, por exemplo, se eu digo percentil 50, está dizendo, né, aqui, o exemplo aqui, ó, se uma menina tem um peso no percentil 60, significa que 60% de todas as meninas que têm a mesma idade que ela pesam menos que ela. Entendeu? Então, se eu estou dizendo que um sistema ele tem o percentil 90, que é o caso do SUS, né? O SUS tem número 90, eu estou dizendo que 90% dos sistemas, né, são avaliados abaixo dele, né? Então, assim, isso que é importante a gente perceber. Então, com base nisso é que foram calculadas foram feitas essas classificações, tá? Para perceber a quantidade de aplicativos aceitáveis onde é que eles estão, certo? E aí a mesma coisa da questão das notas, ok? Por isso que você tem uma numeração um pouco diferenciada para cada sistema de classificação, ok? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Então, o SUS alcança, tá? Uma coisa importante é que o SUS, esse aplicativo, ele é usado já há muito tempo, né? Para você ter uma noção, 2000, se eu não me engano, foi 2011. Ele é de 2011, então ele tem 10 anos de uso, né? Não, tem mais tempo. Eu acho que é porque 2011 é o artigo dele. Mas ele é bem mais antigo e ele já fazia testes com outras pessoas e esse Tullis e Stetton, eles falaram que a partir de 12 pessoas
já dá para fazer testes com o teste alcança 90% a 100% de precisão. Tá? Então, você não precisa fazer teste com grandes grupos. Já é considerado no SUS essa possibilidade. Mas aí ainda tem um outro fundamento de um outro pesquisador, que aí eu vou mostrar no final, que corrobora com isso e ratifica isso aqui também. Então, todos entenderam aí o SUS? Questão do SUS? Sim. Pronto. Então, o User Experience Questionnaire, o EQ, ele possui já 26 itens, divididos em 6 escalas. Que escalas essas são? Atratividade, que ela indica se as pessoas gostam ou não do produto. Transparência, manifesta a facilidade de uso e a capacidade de aprendizado no manuseio do produto. A eficiência, que registra a velocidade e a simplicidade na execução das tarefas. O controle, que aponta a sensação de domínio sobre a ferramenta. A estimulação, que designa o quão motivador e divertido é o aplicativo. E a inovação, que mede a criatividade no design e o interesse dos utilizadores a utilizar a ferramenta. Cada pergunta vai se referir a um par antagônico, que você pode ver ali em cima. Original, convencional, desagradável, agradável, rápido, lento. Então, ele responde a 26 perguntas dessa aí. Chega lá, ele olha, sem pensar muito, original e convencional, e ele vai e valora isso de 1 a 7. Sendo que não é uma escala de 1 a 7, mas é uma escala que é como se fosse o seguinte: 1 é onde ele tem um maior poder para o original, ele é extremamente original, até o 4 é neutro, nem é original, nem é convencional, é indiferente, e o 7 seria extremamente convencional. Percebam que ele vai trocar esses valores e para a pessoa, ela não vai saber, por exemplo, o que é bom, é ser original ou ser convencional, certo? Então, o objetivo do cara é responder aqui ou entre 1 e 7, e responder do que vier na cabeça, que é como se fosse um brainstorming ali. Ele vai lendo os pares antagônicos e ele vai respondendo, certo? Esse aí é o resultado, tá, de todos os itens. Então, ele é incompreensível, compreensível. É referente à questão da transparência. Então, aqueles subitens lá, aquelas escalas, as 6 escalas, cada uma tem 4 perguntas, tá vendo? Só a última que tem 6. Mas todas as outras têm 4 perguntas. E aí a pessoa vai receber esses valores aí de uma maneira aleatória, né? Ele não vai saber o que é bom e o que é ruim, e ele vai responder do jeito que ele acha que tem que ser respondido. Ao final, né, a gente pega isso aqui e vai fazer a classificação. Então, aqui já está mais ou menos o que eu tinha explicado lá. O de 5 a 7 é neutro, a ideia de proximidade são consideradas as questões das intensidades, né? E ao final, gente, ele troca esses valores, tipo, o que é positivo para o sistema, ou seja, por exemplo, é positivo que o sistema seja original ou convencional? Original. Então, ele bota o original lá, depois ele substitui lá o 1 por mais 3, o 2 por mais 2, o 1 por mais 1, o 4 por 0, e assim sucessivamente, 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e aí ele vai e ele calcula, né, ao final, aqui eu insiro os resultados de cada uma das perguntas para cada um das pessoas que preencheu o questionário, e aí depois ele troca os valores, tá vendo? Vocês podem ver aí que ele troca os valores de cada um. Então, você tem pessoas que respondem de maneira aleatória, mas você também tem a situação da pessoa que responde tudo, o primeiro caso ali, ó, tudo 2. Então, ele respondeu 2 por positivo e por negativo. Ah, Romero, mas ele respondeu tudo direto? Não, provavelmente ele conseguiu responder tudo 2, mas ele foi variando, porque as perguntas elas estão misturadas ali. Então, misturado positivo com negativo. Tá? E aqui do lado você nota que ele já faz o cálculo. Essa planilha do EQ, ela já vem com isso aí. Você só preenche esse primeiro valor aqui, ó, esse primeiro valor, e ele já te dá todos esses resultados. Você não precisa preencher mais nada. É uma planilha de análise.
Então, a primeira é a questão de informar os dados. Na segunda, ele já faz a transcrição desses dados de 1 a 7 para mais 3 para menos 3 e já te dá aqui o resultado por escala. Então, ele já te dá para cada um o que cada um respondeu em termos de atratividade, transparência, eficiência, controle, estimulação e inovação. Só que esse UEQ, o objetivo dele não é que você faça nenhum cálculo individual. Ele não calcula individual. Ele tem o resultado dele em conjunto. Então, você tem aqui já um resultado que ele faz o agrupamento e ele já traz para você o quê? Ele traz o resultado, que é esse valor aí, 1,6, o min, né, que é a média dos valores de cada um dos itens. Então, para cada um dos itens, aí, dos 26 itens, ele trouxe a média dos valores. Ele vem aqui nessa tabelinha aqui, ele soma, né? Por exemplo, o 2, 2, 2, 3, 0, ele somou e tira a média, chegou a 1,6 ali, a 2 na opção 2, que é incompreensível e compreensível. E aí, você tem mais dois valores ali. Um que ele chama de variância e o outro desvio padrão. São medidas estatísticas, medidas de dispersão, né? E, assim, eu coloquei aqui uns exemplos, né? Que a variância, ele tem o objetivo de verificar o seguinte, o quão próximo as respostas estão da média. Ou seja, se você tiver respostas muito díspares, provavelmente tem alguma coisa errada com isso, né? E aí você pode investigar. O objetivo é, tipo assim, vamos dizer que todo mundo disse que o sistema era extremamente compreensível, mas veio alguém lá e colocou que o sistema era extremamente incompreensível. Poxa, se você entrevistou lá, ou fez o questionário, várias pessoas utilizaram o seu produto, e você tem lá 100 pessoas que avaliaram o seu produto, dizendo que ele era extremamente compreensível ou compreensível, né? E aí vem alguém e diz que ele uma ou duas pessoas que dizem que ele é extremamente incompreensível. Isso é um fator a se investigar e a trazer lá no seu resultado, dizendo por quê? Porque a variância ela vai dar uma variância muito grande, né? Na verdade, ele vai apresentar essa distorção, né? E no próprio questionário ele tem algumas medidas que ele apresenta esses valores fora da curva, né? Então, ele calcula tanto a variância quanto o desvio padrão e traz. O desvio padrão, gente, ele é, na verdade, a raiz quadrada da variância. Então, ele é uma medida de dispersão também. A diferença é que o desvio padrão ele é utilizado na mesma medida dos seus valores. E a variância não. A variância ela é quadrática, né? Então, ela é diferente em relação a isso. Tudo bem até agora aí? Então, aqui ele é uma outra lista que ele mostra os resultados gerais de cada um dos itens avaliados, em termos de -3 a 3, para a questão de facilitar a visualização. E, por final, você teria aí os resultados agrupados, né, trabalhando com a questão do intervalo de confiança. Né? Se você olhar, o que é que ocorre? Você tem o primeiro quadro, que é um quadro que ele traz as 6 escalas, e ele vai de -3 a 3. Só que na própria planilha, ele fala que é quase impossível um sistema, quando ele é avaliado, ele chegar a 3. Uma dessas escalas, chegar a 3 efetivamente, né? Então, assim, ele faz uma nova escala embaixo, fazendo como se fosse o valor máximo chegasse a 2, né? E aí você tem uma proximidade muito maior, vamos dizer assim, é o que ele chama de real, né? O que é real para ele. Não é ali em cima é o utópico. Chegar a 3 é uma coisa muito utópica. Alguma coisa chegar ao nível máximo sendo avaliado por todo mundo. Então, você tem também o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é essa medida, né, dada do menor valor para o maior valor, né? Que aí os valores dados eles têm que como é que se diz?
não seriam sobrevoar, né? Eles têm que estar ali naquele intervalo de confiança. Então, quando um valor sai daquele intervalo de confiança, também é uma coisa a se verificar o que é que está acontecendo, né? E aí, por fim, ele agrupa essas 6 escalas em 3 escalas. Ele mantém a atratividade, mas ele junta, ele chama de qualidade pragmática, transparência, eficiência e controle, e de qualidade hedônica, estimulação e inovação. E faz um novo cálculo aqui. Então, ele junta ele agrupa, né, os resultados em relação a isso aqui. Então, se alguém quiser trabalhar muito mais nessa questão mais, vamos dizer assim, mais de design, você vai trabalhar na transparência, na eficiência, no controle, e muito mais nas questões que não são elas não são propriamente do design, que é a questão da estimulação, né, da pessoa se sentir motivada a usar a ferramenta, ou até mesmo da questão da inovação, que não estão ligadas diretamente ao design, mas sim à ideia. E você tem, por último, ele traz para você um processo de benchmark, que é o quê? Ele faz um comparativo com todos os outros estudos já realizados, as pessoas fazem os estudos e depois mandam para ele. E aí ele diz, manda a planilha para ele, toda prontinha. Aí ele tem lá quantas pessoas participaram daquele estudo, quantos estudos, aí ele faz esse cálculo e faz um comparativo. Então, quando você tem esse benchmark, ele vai comparar o seu produto nesse caso aqui, eu tirei a medida de ontem, ele vai comparar o seu estudo com 468 outros estudos e 21.175 pessoas que já participaram desses estudos. E aí ele faz um cálculo para saber, esse traço preto é onde o seu sistema se encaixa. Então, se, por exemplo, você pode dizer, meu sistema ali foi para a atratividade, ele está como acima do esperado, perspicácia também acima do esperado, está como bom, no caso de eficiência, como acima do esperado na dependência, na estimulação, ele está também acima do esperado e também acima do esperado para a questão da inovação. Né? Então, você já tem, praticamente, quando você responde o questionário, você já tem todas essas análises prontas e aí você pode trabalhar em cima. E, por fim, você tem o Net Promoter System, o NPS, que ele é composto de apenas uma pergunta. Em uma escala de 0 a 10, quanto você indicaria o aplicativo colaborativo, no caso o meu, né, para um amigo? Ou o aplicativo X, ou a interface tal, ou o artefato para alguém? E as respostas elas são consolidadas em 3 grupos. Detratores, que são aqueles caras que se demonstraram insatisfeitos com o sistema, de 0 a 6. 7 a 8 são os passivos, não fede nem cheira, que é o que o pessoal falaria normalmente, né? O cara que não, para eles é indiferente. E 9 e 10, que eles chamam dos promotores, que são aquelas pessoas que gostaram muito, atingiu ou superou as expectativas, e eles realmente convidariam seus pares a utilizar o sistema. Então, o cálculo do NPS é feito em cima do percentual de promotores menos o percentual de detratores. E aí você tem uma zona de classificação desse percentual, que ele diz zona de excelência, que o aplicativo ou na verdade, o artefato, né, já atingiu uma zona razoável, zona de qualidade, zona de aperfeiçoamento e zona de crítica. E o que é interessante é você segmentar, né, esses resultados, de repente, você segmentar por idade, gênero, escolaridade, pegar os fatores, né, socioeconômicos e você trabalhar nessas questões. Porque, por exemplo, você pode verificar que as pessoas que gostaram do seu sistema tinham nível superior e as pessoas que não tinham nível superior não gostaram do seu sistema. Ou que as pessoas mais idosas gostaram muito do seu sistema, mas as pessoas jovens não gostaram. Ou homens gostaram, mulheres não gostaram, né? E aí, com base nisso, você vai começar a identificar quem são os meus detratores, né? Por que eles estão avaliando o sistema de uma maneira negativa, né? Então, é esse tipo de coisa que você pode fazer essas verificações. Do outro lado também, quando você aplica um sistema, essas 3 ferramentas, você consegue fazer um comparativo entre elas. Então, por exemplo, eu tive casos de pessoas que chegavam
e disseram, não, o sistema, lá nos outros questionários, né, na experiência, uma excelente experiência do usuário, a usabilidade maravilhosa. Quando chegou aqui, a pessoa botou a nota 5. Aí eu digo, não, peraí. Aí fui, entrei em contato com essa pessoa para saber exatamente o que é que tinha acontecido, tal, 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 e percebi que ela não tinha entendido, na verdade, o contexto, não tinha entendido a pergunta, né? E aí, mais coisas desse tipo que você pode inferir, que você pode trabalhar e trazer para o seu trabalho, esse contexto. E aqui, então, a quantidade de avaliadores que eu falei, que é esse Jacob Nielsen, que ele disse como conduzir uma avaliação heurística. Na avaliação heurística, ela envolve um conjunto, né, de avaliadores, que não precisa ser grande, que eles examinam a interface e julgam se ela está em conformidade com os princípios da usabilidade, né? E aí ele encontrou o seguinte, percebam que ele encontrou assim, ó, quando você chega em 5 avaliadores, você tem praticamente 75% dos problemas de usabilidade encontrados. Com 10, você vai ter ali em torno de 85%, quase 90%. E aí, quando você chega com 15, ó, com 15, não, desculpe, com 70, aqui 75, ali 80, com 15 avaliadores, você tem 85% a 90% dos problemas encontrados, né? Então, assim, a gente às vezes fica procurando lá 50, 100, 300 pessoas, acha que é importante de trazer, é importante, quanto mais, melhor. Mas isso aqui já é uma justificativa, porque é muito difícil a gente encontrar, quando a gente faz as nossas pesquisas, é muito difícil a gente encontrar gente que, primeiro, faça uma avaliação da maneira como deve ser, né? Não responda de uma maneira qualquer, é muito difícil, né? E, segundo, realmente encontrar pessoas disponíveis para avaliar o seu sistema, né? Isso eu acho que é o mais difícil. E é isso, tá? Eu tirei isso da minha tese. Se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem alguma coisa, quiserem conversar, estou aqui disponível para a gente discutir.